Olá, Pro! Tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Lila e o nosso papo de hoje vai ser sobre um assunto bastante interessante que talvez você nem tenha ouvido falar tanto e que, por sinal, é um dos motivos do fracasso escolar dos nossos alunos dentro das escolas públicas. Exatamente! Vamos conversar hoje sobre o capital cultural. Você conhece isso? Sabe o que significa capital cultural? Bem, nós, professores que estamos diariamente dentro das salas de aulas, algumas vezes acontecem determinadas situações ou os nossos alunos apresentam determinadas dificuldades e a gente fica muito bem sem saber o que fazer, como reagir e fica se perguntando, mas por que é que ele não está conseguindo compreender? E são detalhes que nos passam desapercebidos, que infelizmente nós ainda não tivemos contato direto com determinado assunto e que por isso a gente não consegue associar uma coisa à outra. Calma, eu não estou enrolando, eu estou tentando explicar para você e você logo mais já vai entender o que eu quero dizer a respeito do capital cultural. Mas para a gente já começar a entender um pouquinho melhor sobre o que é o capital cultural, lembra quando a gente fala sobre levantamento dos conhecimentos prévios dos nossos alunos? Fazer um levantamento com algumas questões para saber o que é que o meu aluno sabe sobre aquele determinado assunto que será ensinado naquele momento. Isso nós já estamos acostumados a fazer e a ouvir muito, levantamento dos conhecimentos prévios. É basicamente isso. E antes de qualquer coisa, antes que alguém venha me falar depois, aqui eu vou falar resumidamente sobre o capital cultural. Não tem como, não é possível eu falar sobre capital cultural aqui em 10 minutos, certo? Então, assim, é uma pincelada para colocar uma formiguinha, uma inquietação dentro da sua cabeça para que você possa futuramente querer aprender mais sobre o assunto, querer pesquisar mais sobre o assunto e ver o que isso pode mudar dentro das suas aulas, ou melhor, entender por que é que existe tanta diferença entre alunos e alunos. É importante entender que o capital cultural é a junção de algumas qualidades, digamos assim, de alguns conceitos, de alguns conhecimentos na realidade que o aluno ele precisa ter para conseguir deslanchar nos seus longos anos de estudo. A gente sabe muito bem que uma coisa está amarrada à outra, está atrelada à outra. O que o aluno aprende hoje, ele precisa realmente aprender hoje porque ele vai precisar no amanhã, certo? Se ele não aprendeu hoje, no amanhã ele também não vai aprender, ele vai ficar com muita dificuldade, já vai virando aquela bola de neve e é onde o aluno ele começa a sentir certa rejeição da escola, não querer mais participar e aí de repente pode começar aqueles casos de indisciplina, porque uma coisa está associada à outra. Mas vamos voltar um pouquinho lá no capital cultural. Capital cultural é importante e eu vou citar agora o currículo, que é algo que a gente vem falando bastante. E agora aqui eu estou falando do currículo da educação infantil, que por sinal já tem o resumo dos 5 capítulos aqui. Então, se você ainda não assistiu, vou deixar aqui no card para que você tenha acesso. Então, vamos lá. É importante a gente entender que, por mais que nós, dentro da nossa unidade escolar, nós temos a autonomia de decidir como trabalhar os assuntos, realmente a gente tem essa flexibilidade, essa malemolência. Mas o que acontece é o seguinte: quando a gente alcança, quando a gente tem essa flexibilidade, essa autonomia, significa que algo já foi posto na mesa para nós, não é mesmo? O que é que nós temos de ensinar já está ali posto, a gente não escolhe o que é que a gente vai ensinar para os nossos alunos. Tanto é que nós temos o quê? A Base Nacional Comum Curricular, que é ela que direciona e diz o que é que as instituições escolares precisam ensinar aos seus alunos, quer esteja na região norte, na região sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, não importa. Essa base mostra qual é a didática, qual é a matéria que precisa ser ensinada, quais são os campos de experiência, quais são as habilidades que precisam ser trabalhadas e desenvolvidas no nosso aluno. E é nesse ponto que eu quero dizer, porque dentro dessa base pressupõe que o aluno tenha acesso a determinadas coisas, como por exemplo, que ele tenha acesso, por exemplo, às diversas manifestações artísticas, que ele tenha acesso e conhecimento aos diversos tipos de músicas que existem dentro da nossa sociedade, não importa qual é o gosto dele,
qual é o contexto que ele está inserido, mas ele precisa conhecer quais são os outros que estão ali fora do contexto dele. Ele precisa ter acesso e conhecer obras de artes, ele precisa saber, ele precisa ter conhecimento de museus, ele precisa ter acesso e conhecimento de bons livros. Infelizmente, a gente sabe que para ascender na nossa vida, para ter uma ascensão social e conquistar alguns objetivos, a gente precisa seguir uma linha, mesmo que a gente não concorde com ela. Para os nossos alunos é isso. Se eu tenho um aluno no extremo da periferia e ele tem um sonho de cursar uma faculdade, de se esforçar, vai ser difícil para ele? Com certeza, ninguém está falando que é fácil, essa questão de meritocracia a gente sabe que... Mas enfim, não é a nossa conversa aqui. Mas o que nós, professores, que estamos tendo contato com esse aluno, estamos ofertando para que ele possa correr atrás do sonho dele. Vamos pegar um exemplo muito, mas muito simples mesmo, sabe? Bem simples, só para você entender um pouquinho o que eu quero dizer. Vamos pegar e imaginar dois alunos, o aluno A e o aluno B. O aluno A, ele tem acesso a bons livros, o aluno A ele tem acesso a passeios e conhecimentos de museus, e o aluno B ele não tem esse acesso. E os dois estão na mesma sala e eles estão participando de uma aula de história, vamos supor. E a professora de história vai lá e fala sobre determinado momento histórico, e o aluno A, ele vai levantar a mão e ele vai falar: olha, professora, isso, eu sei isso, não sei o que mais. Isso acontecerá por quê? Porque o aluno A, ele já teve acesso a museus, por exemplo. Ele visitou grandes museus, já estudou um pouco mais da história. E eu não estou falando de museu presencial, porque a gente sabe muito bem, se você não sabe agora, você está sabendo, a gente tem uma grande quantidade de museus online, que são extremamente fabulosos e que a gente consegue ensinar tão bem quanto se estivesse presencial. O aluno A, ele conseguiu participar da aula do professor ou da professora de história, conseguiu aumentar o seu conhecimento porque ele já tinha ali um pré-conhecimento, ele já tinha um capital cultural, diferente do aluno B, que vai ficar olhando para o professor e vai ficar fazendo um grande esforço para tentar entender o que é que o professor está falando, porque ele não tem nenhuma memória sobre esse assunto, sobre visitas a museus ou sobre algum tipo de leitura. Então, para ele vai ficar um pouco mais complicado. E se de repente o aluno B ele escorregou e não conseguiu entender algum ponto ali que o professor de história explicou, o aluno A já saiu na frente. E aí, na sequência desses estudos, o aluno B ele já vai ficar um pouquinho mais para trás e de repente talvez intimidado. E no próximo assunto, que for a sequência desse anterior, o aluno B ele pode se perder um pouco mais. E aí o aluno A vai indo e o aluno B vai ficando, até que ele se perde a tal ponto que ele já não sente mais interesse pela escola. E aí ele vai para a escola só porque ele é obrigado, ele vai só porque ele precisa comer ou porque os pais obrigam, enfim. Mas o aprender, ele já não sente mais vontade. Ele já está repudiando a escola. Por quê? Porque para ele já ficou muito difícil. E é isso que eu estou querendo dizer. E onde é que entra o currículo da educação infantil? Dentro do currículo da educação infantil, a gente já tem lá falando sobre ensinar as diversas manifestações artísticas, sobre dar acesso às diversas linguagens, e é isso que a gente precisa fazer com as nossas crianças, mesmo estando dentro da educação infantil. A gente precisa mostrar para as nossas crianças diversos tipos de música. Não importa o que você gosta, não importa qual é a sua opção, o que importa é que você está fazendo o seu trabalho e está colocando na mesa todas as opções para a criança. Ela precisa conhecer. Se ela vai escolher depois gostar do funk, não tem problema, mas ela sabe que existe o funk, existe o jazz, existe música clássica. Ela precisa ter acesso a tudo isso. É isso que os nossos alunos precisam. Ter acesso à educação que é reconhecida pela instituição escolar. Ela precisa disso. A gente tem que proporcionar, se ela vai seguir adiante depois de terminar
o ensino básico, isso é outra questão, mas nós, enquanto professores, precisamos propiciar isso. Não estou falando que a culpa é somente nossa, que nós é que devemos mudar o mundo e que nós devemos fazer tudo. Não, mas algumas coisas são tão simples, estão tão ali próximos a nós, perto de nós, e a gente acaba não percebendo. Entende? Eu vou compartilhar com você uma situação que eu lembro bem. Eu lembro de um dia ter escutado uma colega professora falando o seguinte: olha, a minha escola recebeu uma verba e essa verba é obrigatoriamente direcionada para passeios. As crianças, e eu estou falando de educação infantil, as crianças precisavam fazer passeios, sabe? Conhecer outros lugares, lugares que desenvolveriam, trariam para elas um capital cultural maior. Só que essas mesmas professoras, elas se negaram a fazer esse passeio. Claramente porque não só porque elas não queriam, tinham ali outras questões, foi negado o direito da aprendizagem para essas crianças. Entende o que eu digo? E é claro que não cabe somente a nós professores desenvolver esse capital cultural, mas cabe a nós professores trabalhar isso dentro da sala de aula, trabalhar e mostrar para os nossos alunos o quão importante isso é. E por que não trabalhar com os pais? A gente faz isso sim, não diretamente, mas quando a gente está ensinando o nosso aluno ele pega aquilo dentro da sala de aula e ele leva para dentro da sua casa. A gente vai conseguir isso com 100% dos alunos? Claro que não. Mas se a gente conseguir um apenas, a gente já fez o nosso trabalho. E eu quero deixar para você, uma sugestão de um filme que, na verdade, trata um pouquinho dessa questão do capital cultural. Não sei se você já conhece. É um filme que se chama Mãos Talentosas, com o ator Cuba Jr. Não sei se você conhece. É um filme maravilhoso, muito legal. É um ator negro, vou dar uma sinopse aqui rapidinho. Conta a história de uma criança negra que estuda dentro de uma escola branca. E essa criança, ela tem muitas dificuldades, é criada apenas pela mãe, não tem acesso a nada, ela passa todos os dias da vida dela, depois da escola, apenas assistindo televisão, a mãe é analfabeta, porque enfim, teve uma vida difícil também. Só que aí do nada, a mãe percebe que, poxa, tem alguma coisa de errado. Porque a mãe vai trabalhar na casa de um professor e ela se vê no meio de uma biblioteca gigante. E a televisão tá toda escondidinha lá, sabe? Com um monte de livro por cima e tal. E aí ela tem um clique e percebe: o que tá acontecendo aqui? E por conta disso, ela dá uma grande transformação na vida dos filhos dela. Enfim, vou deixar para que você assista, tem na Netflix. Mas é muito legal e você vai entender um pouquinho dessa questão do capital cultural. Então, se você for assistir, assista já com foco para o capital cultural, para entender essa questão do: olha, a Lila falou sobre o capital cultural, vamos ver o que ela quis dizer aqui dentro do filme Mãos Talentosas. Tudo bem? E aí, para finalizar, só para a gente entender, falei, espero que eu tenha sido clara, mas o capital cultural aqui nada mais é do que as nossas crianças, os nossos alunos, eles terem acesso a músicas, a arte, ter acesso a boas bibliotecas, a museus, enfim. E isso a gente consegue muito dentro do plano virtual. A internet hoje ela é vasta, ela é assim imensa e pode muito ajudar em nosso trabalho. Capital cultural, é hábito, é rotina. Você consegue compreender, entender, ver o quanto é necessário e transformador o nosso trabalho enquanto professores? A minha contribuição vai ficando por aqui. Eu espero muito, muito mesmo ter contribuído de alguma forma. Se contribuir, por favor, já deixe o seu like. Se você é novo, nova, ainda não está inscrito no canal, agora já é hora. Inscreva-se. Ativa o sininho para que você possa ser notificado dos próximos vídeos que estão por aqui. E olha, compartilhe esse vídeo com os seus colegas. Vamos falar um pouquinho sobre capital cultural e vamos olhar com mais carinho e mais sensibilidade para esse tema, para esse assunto que é tão importante na vida dos nossos alunos dentro das escolas públicas. Se você tem interesse em saber mais sobre esse tema, eu sugiro para você o livro Escritos da Educação, do autor Pierre Bourdieu. Ele vai, assim, clarear muito
a sua visão a respeito. E no mais, você pode também ter acesso a alguns vídeos aqui no YouTube mesmo, falando sobre capital cultural, falando sobre Pierre Bourdieu. Eu espero te encontrar no próximo vídeo, Bru. Um beijo, até mais, tchau!